A Copa do Mundo finalmente chegou ao fim e nós já sabemos quem é o campeão do mundo. A Espanha venceu a seleção da Argentina com muitos méritos e se torna a campeã mundial depois aí de quase 15 anos, né? A Espanha volta a colocar o seu nome, o seu brasão no topo do mundo, na Copa mais difícil de todos os tempos, na Copa com mais seleções, mas venceu a seleção que tinha o melhor estilo de jogar, que tinha uma convicção do que fazer dentro de campo, e nessa final contra a Argentina ficou claro quem era a seleção que realmente era merecedora do título. Para você que não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Matheus, gosto muito de falar de futebol aqui, sou jornalista, produtor de conteúdo digital e hoje iremos falar sobre a Copa do Mundo, a maior Copa do Mundo de todos os tempos, a Copa do Mundo das surpresas, a Copa do Mundo das certezas e a Copa do Mundo que traz o fim de uma era e o início de uma nova. E é claro que eu estou falando de Lionel Messi, que se despede da seleção argentina sem um bi seguido, e do outro lado temos Lamine Yamal, o jovem de La Masia, o jovem de Barcelona, que é uma das caras dessa nova era da seleção da Espanha, que nós não víamos desde a saudosa seleção de 2010. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Tivemos um jogo muito estudado, né? Os dois lados pensando em errar muito pouco, e no último vídeo aqui eu falei: quem vencer essa competição vai ser quem errar menos. Dito e feito. Quem errou menos foi a seleção da Espanha. A Espanha que conseguiu explorar fragilidades da seleção da Argentina, e uma seleção também que conseguiu encaixotar o Messi, conseguiu isolar o Messi dos seus companheiros. O Messi, que eu havia alertado também nesse outro vídeo, né? Se você não viu, dá uma conferida lá, é um vídeo muito interessante, que eu falei de que a Argentina não tem 11 jogadores para marcar, ela tem apenas 9, porque um é o Emiliano Martinez e o outro é o Messi, um cara que já é muito de idade mais avançada e que não iria recompor para a seleção da Argentina. Ele seria o cara responsável por acionar os jogadores, por acionar os atacantes ou por uma jogada individual, fazendo com que a Argentina sonhasse em ter um bicampeonato mundial seguido. O jogo em si foi um jogo muito bom. A seleção da Espanha fez muito bem o trabalho dela, que é tocar a bola, né? Cadenciar o jogo foi uma palavra que eu falei bastante no último vídeo também. A Espanha gosta da cadência, ela gosta de controle de jogo. Já a seleção da Argentina é uma seleção muito mais de bola nas costas, é uma seleção muito mais de arrancada. Então, seria campeão quem implementasse melhor o seu estilo de jogo. Logo, a Espanha, né, por ter a individualidade do Lamine Yamal, por ter atletas muito competentes como o Oyarzabal, é difícil falar esse nome, né, e também temos grandes jogadores de La Masia, do Barcelona, que fizeram com que esse jogo ficasse ainda mais, não diria tranquilo, porque o jogo começou aí por um lado, no segundo tempo, onde a Argentina tentou catimbar muito a seleção da Espanha, tentou trazer um clima de Libertadores para a final de Copa do Mundo, né? A Espanha quase caiu nesse conto, né, fazendo com que tivesse que se reorganizar diversas vezes. Nós também tivemos oportunidades claríssimas perdidas pela seleção da Argentina, teve chute isolado para fora, em que claramente seria gol. No entanto, a Argentina não conseguiu fazer o que a sua Copa do Mundo vinha nos proporcionando, que é a Copa do Mundo das surpresas, que é a Copa do Mundo do Lionel Messi, né? Nós tínhamos duas ideias muito claras. A ideia da seleção da Espanha, como eu já disse aqui, era cadenciar o jogo e procurar fazer o gol nas escapadas de Lamine Yamal, tentando furar a defesa adversária e em alguma bola fizesse com que sobrasse para algum dos atacantes para marcar o gol. E foi isso que aconteceu. Inclusive, a seleção da Espanha era para ter ganho de no mínimo uns 3-4-0, se não fosse o nosso querido Emiliano Martinez, que jogou uma barbaridade, fez grandes defesas, quase entregou uma bola, mas ainda assim jogou muito bem, né? A seleção da Argentina,
que tem como seus principais jogadores, fora o Messi, por exemplo, o McAllister, também ficou preso na marcação da Argentina, da Espanha, e a Espanha começou a tomar conta do jogo, né? E aí, a partir do momento em que abriu o placar, né, apesar de termos ido para a prorrogação na prorrogação as pessoas dizerem a Espanha pode sofrer com o remédio da Argentina, que é atacar, fazer o Messi lançar uma bola em profundidade e acabarem fazendo um gol de cabeça, acabarem fazendo um gol de bola sobrada. No entanto, a Argentina não conseguiu manter esse volume de jogo porque, mais uma vez, a seleção da Espanha estava muito bem postada em campo, né? Tivemos uma grande partida dos zagueiros da Espanha, né? Tivemos também uma boa partida na realidade de toda uma equipe, né? O Lamine Yamal com as puxadas pela esquerda, tentando desestabilizar os zagueiros, né? Você tem a entrada do Oyarzabal em diversos momentos buscando a finalização. Tínhamos a opção, né, do Dani Olmo fazer gol com chute de fora, acabou que não aconteceu, e a Argentina, ela não chutou no gol da Espanha nenhuma vez. A seleção da Espanha, né, o goleiro da Espanha, não precisou fazer nenhuma defesa. Mais uma vez, mérito da seleção dos espanhóis por serem muito compactos. Você não via eles correndo para trás desorganizadamente. Eles tinham blocos, né, que estavam muito altos, fazendo com que o ataque ou o meio-campo da Argentina não tivesse a possibilidade de acionar o Messi em condições favoráveis para a arrancada. Então, qual foi a estratégia da Espanha que funcionou muito bem? Controlar o jogo, né, cadenciar, então ela acelerava quando ela queria, ela reduzia o campo quando ela queria, e sem a bola também, ela eliminava o Messi, né, fazendo com que ele ficasse encaixotado, às vezes entre 2, 3 marcadores, e em arrancadas de contra-ataque, ela fazia com que o Lamine Yamal tivesse chances de finalizar a gol. Inclusive ele teve, acho que 2 finalizações, uma o Emiliano Martínez defendeu, acho que ele foi o principal jogador da Argentina. Nós não vimos Messi em campo, o Messi tocou muito pouco na bola, eu, por exemplo, não cheguei a ouvir, né, Messi arrancando, cortando 2, 3, isso vai muito da marcação da seleção da Espanha, que volta a ser campeã do mundo. Desde 2010, você tinha Sérgio Ramos, Iker Casillas, Carles Puyol assistindo o jogo, e obviamente que eles ficaram muito felizes de verem, né, essa nova geração da seleção da Espanha, né, a seleção que foi campeã da Euro, essa seleção que tem jogadores de muito talento, como por exemplo o próprio Cucurella, que foi contratado pelo Real Madrid. Apesar do Real Madrid não ter um titular campeão do mundo, vai ter agora nessa próxima temporada. Bom, o vídeo é esse, era para falarmos um pouquinho sobre esse título da Espanha, né, desde 2010, e eu vou te falar, eu não colocava a Espanha como favorita, né, mas a seleção da Espanha conseguiu vencer a França, então ela venceu um time que estava na semifinal da Copa do Mundo, venceu um time que jogou a final da Copa do Mundo, venceu o melhor jogador de todos os tempos, Lionel Messi, que mais uma vez sai de uma final ferida, sem um título, e infelizmente para o Messi, acho que o próximo ciclo a Argentina vai precisar se desgastar muito para saber quem colocar na posição de Lionel Messi. Bom, o vídeo é esse, é para falarmos um pouquinho sobre essa grande conquista da seleção da Espanha. É a maior Copa do Mundo de todos os tempos, com mais seleções, com mais jogadas, mas venceu a seleção que soube aplicar melhor a sua forma de jogar. A seleção da Espanha, do início ao fim, foi uma seleção muito cautelosa, foi uma seleção que tinha um plano de jogo que era de explorar as habilidades de Lamine Yamal e também de outros atacantes, né? Ferran Torres, que foi um dos responsáveis por vencer o jogo, era para ter sido mais, tá? Era para a Espanha ter vencido de no mínimo 3-0, né? Se não houvesse um gol anulado, se não houvesse um ombro de distância, mas fica recado para a seleção da Argentina, quem ela vai colocar no lugar de Lionel Messi, porque acabou. Acredito que o Messi não vai jogar mais uma Copa do Mundo, né? Já é um cara veterano, já é um cara que conquistou tudo pela seleção da Argentina, foi para mais um ciclo e trouxe a seleção da Argentina para mais uma final. Então acredito que fechou a sua
trajetória de forma honrosa, apesar de ter vencido no ano anterior, no ciclo anterior de Copa do Mundo. Ele poderia simplesmente ter se aposentado e dito, eu cumpri meu papel aqui, sou campeão do mundo, mas resolveu ficar e deixou a seleção da Argentina a mais um passo do tetracampeonato mundial, né? Ou do penta. Então, parabéns para a Espanha, merecidíssimo. Lamine Yamal agora é um campeão do mundo tão jovem. A seleção da Espanha ela tem campeões do mundo muito jovens. Lamine Yamal, o próprio Cucurella, apesar de ser um pouco mais velho, é um título que muda a carreira e que muda o patamar de inúmeros jogadores e com certeza vai colocar o Lamine Yamal mais um passo para quem sabe um dia chegar ao posto de GOAT, que no momento está com o Lionel Messi. Mas e você, qual a sua opinião do jogo? Estava torcendo para a seleção da Argentina, assim como eu, torcendo para quem foi derrotado? Infelizmente, para nós que somos fãs de Lionel Messi, não podemos ver o bicampeonato mundial do Messi, não podemos ver a sua segunda levantada de taça de campeão do mundo, não vamos ver daqui para frente. Acredito que o Messi saia da seleção da Argentina. Mas e você, estava torcendo para a Espanha? Estava torcendo para a Argentina? Comenta aqui embaixo livremente, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Viva La Masia! Sejam bem-vindos, né, à era Lamine Yamal. Um abraço, até a próxima. Viva o futebol! Espanha campeã do mundo. Fui!